Acho que meu pai tem um namorado. Como posso apoiá-lo? Minha mãe faleceu em 2020 e isso realmente afetou meu pai. Ele ainda estava trabalhando e cuidando de mim, mas basicamente era só isso. Ele não estava fazendo mais nada do que costumava gostar. E obviamente ele estava mais ocupado porque tinha que cuidar de mim sozinho, e não podia sair por causa da pandemia. Ele costumava gostar de rock e de filmes de ação antigos e esquisitos, mas parou de assistir a tudo isso. Eu também estava super deprimido, obviamente, mas depois de um tempo, comecei a fazer coisas divertidas novamente, como jogar videogame e sair com meus amigos, mas ele não. E como eu era criança, eu realmente não pensava sobre isso, mas agora que estou mais velho, agora tenho 15 anos, estava preocupado com ele. Ele começou a fazer mais coisas e ficar menos triste o tempo todo no verão passado. Então em outubro ele começou a fazer esse serviço comunitário que recolhe lixo em diferentes bairros. E então ele conheceu esse cara Peter, nome falso. Acho que ele tem uns 40 anos. E acho que eles estão namorando. Eles se encontram pelo menos 2 vezes por semana, às vezes mais. Eu fico na escola até às 8 da noite 3 vezes por semana para o clube de robótica e meu pai vê o Peter pelo menos um desses dias todas as semanas. Meu pai costumava falar dele o tempo todo, sempre falava, o Peter disse, ou estava conversando com o Peter, e ele não fala tanto sobre ele agora, mas eles trocam muitas mensagens e meu pai está sempre sorrindo para o telefone, e ele começou a se vestir melhor e cortar o cabelo com mais frequência e tal. E tem outras coisas também, só sinto uma vibe deles. Então, eu estava cerca de 90% certo de que estavam namorando, mas pensei que talvez meu pai estivesse apenas animado por ter um amigo novamente. Ele provavelmente estava solitário, eu acho, mas agora é Ramadã, e o Peter, que nem é muçulmano, apareceu algumas vezes antes do amanhecer para trazer comida para o suhoor do meu pai, e amigos não cozinham um para o outro em horários estranhos da madrugada, eles devem estar namorando. Acho que tecnicamente ainda não sei se estão namorando, mas tipo, eles estão definitivamente namorando, haha. Então agora quero saber como fazê-lo se sentir bem e me contar. Meu pai nunca disse que era bi, não sei se ele simplesmente não contou para as pessoas ou se o Peter é o primeiro cara de quem ele gostou. Ele e minha mãe começaram a namorar quando ele tinha 19 anos, então ele não teve muito tempo para namorar caras antes disso. E sei que ele está bem com pessoas LGBT. Se eu fosse gay, não teria medo de contar para ele de jeito nenhum, mas ele era adolescente nos anos 2000, quando as coisas eram diferentes, então talvez ele tenha vergonha? Tem algumas pessoas gays em nossa mesquita e tudo bem, mas sei que alguns muçulmanos não gostam de pessoas gays. Não sei como era a mesquita que ele frequentava quando era criança. Então talvez seja como se ele não achasse que é ok ser bi, apenas para outras pessoas? Eu não sei. E também me sinto meio estranho com isso, o que não é legal da minha parte, eu sei, mas não sei. Ele tirou a aliança de casamento há alguns meses, o que é parte do motivo pelo qual comecei a pensar que ele e o Peter estavam namorando. E sei que minha mãe faleceu e meu pai não é tão velho assim na verdade. Então não é justo pensar que ele nunca poderá namorar outra pessoa ou se casar novamente. E eu quero que ele seja feliz e tal, mas também é como se ele devesse ser casado com minha mãe, sabe? O Peter é legal, mas ele não é minha mãe. E, sinceramente, é meio estranho ele estar namorando um homem que não é muçulmano. Eu mal sou muçulmano agora. Eu rezo com meu pai, mas não acho que realmente acredito mais e não estou realmente jejuando. Mas ser muçulmano é importante para o meu pai. E se namorar alguém que não é muçulmano fizer com que ele pare de ser muçulmano também? Mas também pode ser estranho se ele namorasse uma mulher muçulmana, porque então seria como uma substituição para minha mãe? Eu não sei. Me sinto estranho. Então, como posso apoiar meu pai e fazer ele se sentir à vontade para se assumir? E como lido com minhas próprias questões e não faço ele se sentir mal? Atualização. Oi, pessoal. Isso aconteceu há cerca de 2 semanas, mas acho que não preciso de conselhos, então não postei nada, mas depois lembrei que alguns de vocês pareciam meio envolvidos na vida amorosa do meu pai, haha, então aqui vamos nós. Estava pensando muito em tudo com meu pai e em como conversar com ele e lidar com o que sinto sobre tudo isso sem fazer meu pai se sentir mal ou como se eu fosse o personagem principal e ele tivesse que fazer o que eu quero ou algo assim. E acho que estava agindo de forma estranha, porque meu pai me perguntou se eu estava bem. E eu disse que ele não estava mais usando sua aliança de casamento. Então ele me perguntou se isso me incomodava e eu disse que um pouco. Porque não foi como se ele simplesmente atirasse quando minha mãe faleceu e ele não estivesse mais casado, ele continuou usando naquela época, mas agora ele tirou, então ele se sente diferente agora, eu acho, e eu estava com medo de que ele não se importasse mais. Porque eu não quero que ele fique triste o tempo todo, mas eu meio que quero que ele ainda fique um pouco triste talvez, o que sei que não é legal da minha parte, mas ainda estou um pouco triste. Então meu pai ficou quieto por um tempo e então ele pediu desculpas por me fazer sentir que ele não se importava mais com minha mãe e que ele estava lidando mal com as coisas desde que ela partiu.
Ele disse que ainda ama minha mãe e tudo mais, mas que a ama de maneira diferente agora, e ele estava agindo como se fosse a mesma coisa, o que era porque ele estava triste o tempo todo, mas então ele aceitou que, embora ainda amasse e ela ainda fosse sua esposa, era diferente, e ele se sentiu melhor, mas então olhar para sua aliança de casamento o deixou muito chateado. Não sei, ele explicou muito bem, mas acho que soa bobo do jeito que escrevi. Mas fez sentido quando ele disse, porque tipo, ela ainda é minha mãe e eu ainda a amo, mas obviamente ela não é minha mãe do jeito que era quando estava sempre presente. Então ele me perguntou se eu queria as alianças de casamento deles. Ele disse que tinha guardado a da minha mãe para mim quando eu ficasse mais velho e ele achou que eu já era grande o suficiente para ser responsável com ela e não perdê-la. Então arrumamos uma corrente para eu colocá-las e agora eu uso as alianças de casamento deles ao redor do meu pescoço. De qualquer forma, como estávamos conversando sobre isso, queria dizer algo sobre como meu pai está namorando o Peter. Sei que alguns de vocês disseram que talvez eles fossem apenas amigos, mas se você estivesse na minha casa e visse como meu pai fala sobre ele, você não pensaria isso. Eu não passei muito tempo com o Peter ou algo assim, mas estive com ele e com meu pai juntos e eles não são apenas amigos, haha. Então disse para meu pai que eu não ficaria bravo ou chateado se ele namorasse outra pessoa, estaria tudo bem, ele não deveria ficar sozinho para sempre, e ele disse que significava muito para ele que eu dissesse isso. Depois, disse que o Peter parece ser bem legal e meu pai ficou todo sem jeito, não de uma maneira de você está muito errado, mas de uma maneira de que estou envergonhado de falar sobre meu namorado, e foi engraçado por um tempo, mas depois me senti meio mal, haha. Então disse que suéteres velhos do Peter não são legais, mas que pelo menos são melhores do que as camisas polo idiotas do meu pai, o que eu disse principalmente para mudar a vibe, mas também porque é verdade, e meu pai me chamou de mimado, depois me abraçou e disse que eu era um bom filho e seguimos em frente. Então, nós realmente não falamos sobre isso, eu acho, mas sei que eles estão namorando, ele sabe que eu sei que eles estão namorando e estou de boa com isso. E ainda me sinto um pouco estranho com meu pai namorando alguém que não é minha mãe, mas me sinto melhor com isso. Estou errada por não comparecer ao casamento da minha prima com meu ex-namorado? Eu, 32 anos, mulher, estava noiva de Travis, 33 anos, homem. Mas algumas semanas antes do casamento que deveria acontecer, ele disse que não queria se casar. Perguntei se ele estava traindo e ele disse que não. Ele me disse que a maioria dos seus amigos já estava se casando ou começando famílias, então ele achou que era hora de se estabelecer, mas acabou de perceber que não queria fazer isso. Disse apenas que o casamento foi cancelado e esse foi o fim do nosso relacionamento. Já se passou cerca de 1 ano desde que isso aconteceu. As coisas não foram exatamente ótimas, mas eu consegui lidar. Bem, alguns dias atrás, recebi um convite para o casamento da minha prima Taylor, 26 anos, mulher. Imagine minha surpresa quando li e vi que meu ex-noivo era o noivo. Eu só os vi interagindo brevemente durante reuniões familiares. Não havia percebido nenhum indício de que algo estava acontecendo entre os dois esse tempo todo. Algumas informações sobre minha prima. Ela é o que algumas pessoas chamariam de um espírito livre. Ela não tem um emprego convencional, trabalha como artista. Ela tingia o cabelo em cores incomuns, às vezes azul, às vezes verde, por exemplo, e se vestia de forma extravagante. Uma vez ela usou um hobby branco, outra vez ela usou uma jaqueta de couro preta e botas com espinhos. Ela diz que não gosta de seguir as regras da sociedade, e que só segue seu próprio código. Imediatamente, liguei para meus pais. Perguntei se eles sabiam algo sobre o relacionamento de Taylor com Travis. Resumindo, sim, eles sabiam, não tinham a intenção de me contar porque achavam que não haveria nenhum resultado positivo, mas também deixaram claro que esperavam que eu fosse ao casamento de qualquer maneira para mostrar apoio à minha família. Neste ponto, perdi a cabeça e gritei que eles estavam delirando se achassem que eu iria ao casamento do meu ex-noivo traidor e sua garota dos sonhos. Eles disseram que eu não posso continuar alimentando meu ódio e ressentimento para sempre, e que preciso deixar isso para trás, mas desliguei. Minha família estendida tem me bombardeado com mensagens desde então, dizendo que sou uma pessoa ruim se não comparecer. Agora me sinto tão confusa, traída e decepcionada. Não tenho mais certeza se estou agindo irracionalmente ou não. Então acho que pode ser melhor pedir um ponto de vista externo. Estou errada? Para esclarecer algumas perguntas, a principal razão pela qual eu duvidava era porque minha família é unida e tradicional, e meus pais me ensinaram a acreditar que a família vem antes de tudo. Mas vocês me ajudaram a perceber que meus sentimentos são válidos. Obrigada, pessoal. Atualização final. Olá novamente. Obrigada a todos que comentaram no meu primeiro post. Algumas pessoas pediram uma atualização, e aqui está. Li todos os seus comentários. E tenho que dizer que aqueles que me deram dicas sobre como ser mesquinha me fizeram rir, mas depois de pensar sobre isso, decidi simplesmente não comparecer ao casamento. Também estarei me distanciando dos meus pais e família estendida, pelo menos por um tempo para os primeiros, indefinidamente para os últimos. Também contei aos meus amigos sobre toda a situação. E eles ficaram ainda mais irritados do que alguns de vocês.
Eu contei a ele sobre a sugestão que alguns comentaristas fizeram sobre ir de férias durante a semana do casamento, e já começamos a fazer planos. Algo mais aconteceu nos últimos dias. Recebi uma ligação de Travis. Ele me perguntou se poderíamos nos encontrar e conversar. Eu sei que foi provavelmente estúpido da minha parte, mas aceitei. Nos encontramos em um lugar público, e eu disse a ele que queria saber exatamente o que estava acontecendo entre ele e Taylor. Isso é o que ele me disse. Primeiro, ele fez questão de enfatizar que nunca me traiu. Não tenho certeza se acredito nele, mas o deixei falar. Ele me disse que também se sentia mal pelo fim do nosso relacionamento, que numa noite fora, acabou indo parar no mesmo lugar que minha prima, eles começaram a conversar, uma coisa levou a outra e ele teve uma crise da meia-idade com ela. A única razão pela qual ele está se casando com ela é porque ela está grávida, e ele tinha medo de que ela simplesmente fugisse e ele nunca conhecesse seu filho. Depois dessa conversa, seguimos caminhos separados. Ele me desejou boa sorte, e eu disse o mesmo. Assim que cheguei em casa, bloqueei o número dele. Então, no final do dia, fiquei com mais perguntas do que respostas. Mas enfim, isso não é mais meu problema. Enfim, é isso. Acho que não estarei postando nesta conta novamente. Mais uma vez, obrigada pelo seu apoio. Meu namorado descobriu que tenho dinheiro e agora ele quer que eu pague uma casa e banque uma viagem pela Europa. Quero deixar claro que sempre gastei dinheiro com meu namorado, comprando coisas legais para ele e assim por diante. Ele ganhou um PS4 e um PC novo para jogos por minha causa. No entanto, meu namorado descobriu que tem uma boa quantia de dinheiro e começou a agir de forma estranha sobre isso. Várias vezes, ele se referiu ao meu dinheiro como nosso dinheiro e quer usar nosso dinheiro para comprar o carro de luxo que ele sempre sonhou ter. Ele quer que nos mudemos de apartamentos separados e compremos uma casa juntos, e disse que, em vez de dar a ele um pequeno presente de Natal, eu deveria financiar uma viagem para ele conhecer a Europa. Sou da Itália e tenho família na Bulgária, Croácia e Holanda, e ele é do Canadá. Sobre comprar o carro de luxo, não é tanto se posso pagar, mas parece algo que você daria ao seu marido ou esposa e não ao seu namorado de 3 anos. A casa eu até entendo, se estivéssemos noivos ou algo assim, mas não estamos, embora ele tenha falado sobre casamento várias vezes nos últimos meses. E finalmente, sim, posso pagar uma viagem para nós dois viajarmos pela Europa, mas enquanto isso é algo que eu poderia ter pensado em fazer para nós antes, ele só trouxe isso à tona depois de descobrir que tenho dinheiro para pagar. Isso é motivo suficiente para terminar com ele? Resumindo, meu namorado descobriu que tenho dinheiro e agora ele quer que eu gaste dinheiro com ele. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse. Continua no próximo vídeo. Meu namorado descobriu que tenho dinheiro e agora ele quer que eu pague uma casa e banque uma viagem pela Europa. Parte 2. Atualização final. Então, eu não terminei automaticamente com meu namorado. Decidi conversar com ele, disse que era realmente muito inadequado ele descobrir que tenho dinheiro e começar a fazer exigências. Disse a ele que não tenho problemas em usar minhas finanças para o nosso relacionamento, mas que ele não deveria automaticamente esperar que eu vá gastar dinheiro em coisas muito caras para ele, só porque sim. Ele parecia muito envergonhado e concordou que foi uma coisa muito idiota de fazer e que ele se empolgou demais. Disse a ele que entendia, mas que fazer isso foi muito desrespeitoso comigo e com o tempo que compartilhamos juntos, porque me fez sentir que de repente o meu dinheiro é o que importa. Por um tempo, tudo parecia bem, mas outro dia estávamos tendo uma discussão sobre algo que se transformou em uma briga maior, e ele disse algo do tipo: você nem quer usar o que tem para nós, então talvez você nunca tenha se importado comigo. Ele ficou realmente quieto como se soubesse que foi uma coisa ruim de se dizer, e não conversamos até 2 dias depois. Eu estava realmente com raiva, eu ia conversar com ele sobre isso. No entanto, isso se tornou a fatalidade do relacionamento. Ele contou a algumas pessoas que estamos bem, apesar de eu pedir a ele para manter o dinheiro em segredo, que eu era realmente rica e podia pagar uma tonelada de coisas. Como descobri? No sábado nós todos saímos para beber juntos, ele bebeu demais e pediu uma garrafa cara de vinho, um de nossos amigos perguntou quem pede isso? Nós estamos bem com nossas cervejas e isso é muito caro. Nosso outro amigo interviu e disse que não, que é bom, porque meu nome é realmente rica, ela pode pagar nossa conta hoje à noite. Várias outras pessoas que nunca contei sobre o dinheiro da minha família de repente me questionando sobre por que nunca confiei o suficiente neles para contar sobre meu dinheiro e pensei que éramos amigos, esse tipo de coisa. Terminei com ele no dia seguinte. Ele tem me ligado o dia todo, mas dane-se ele. Eu poderia ter passado por cima do que ele disse outro dia quando estávamos discutindo, mas contar para pessoas que eu especificamente pedi a ele para não contar, algo que confiei tanto nele. Sim, perdi um relacionamento de 3 anos e provavelmente vou perder alguns amigos também. Resumo, conversei com meu namorado, ele disse que faria um esforço, não fez, contou a alguns de nossos amigos que eu era rica, eles ficaram chocados por eu não confiar neles com isso, terminei com ele, posso perder alguns amigos em breve também. Edição, para todos que estão perguntando, a garrafa custou $460.